Shalom Haverim, hoje nós vamos ter um shiur sobre o seguinte tema: se o Eterno é bom, por que criou o mal? E este tema, na minha opinião, ele é muito relevante porque nós vemos tanta maldade no mundo e muitas pessoas às vezes se perguntam por que o Eterno permite estas coisas. E muitas pessoas ainda fazem a seguinte indagação: se o Eterno criou tudo, por que ele criou o mal? Se o Eterno é perfeito, se o Eterno é 100% bom, por que ele também criou o mal? E a primeira coisa que nós temos que fazer para analisar este tema é lermos o texto de Yeshayahu Hanavi, Perek Men Rei Pasuk Zain, o livro de Isaías, capítulo 45, verso 7. E o texto assim diz: Yotzer or uvore Rosher, Ose Shalom uvore Ra, Ani Adonai Osechol Ele. Tradução: eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu faço paz, Shalom, e eu crio o mal. Eu, o Eterno, faço tudo isso. Então, neste texto está dizendo claramente que é o Eterno quem criou, quem cria o mal. Está aqui, o vorerá, e eu crio o mal. Então o Eterno afiança Yeshayahu Isaías que o Eterno é ele quem formou a luz, mas ele também foi quem criou as trevas. O Eterno criou paz, Shalom, porém o Eterno também criou o mal. E o texto conclui dizendo: Ani Adonai Osechol Ele, eu sou o Eterno e eu faço tudo isso. Então, o mal foi criado pelo Eterno. E nós temos que refletir o porquê da existência do mal, já que o Eterno é 100% bom e perfeito. Antes de analisarmos isto à luz da literatura do nosso povo, nós temos que destacar prima facie a seguinte questão: não existe confronto entre o Eterno e Hassatan e Satanás. Pessoas de outras religiões muitas vezes pensam que existe uma luta do Eterno com Hassatan, uma luta entre Elohim e, como diz o povo, o diabo. Mas, obviamente, o Eterno é soberano, o Eterno é superior e está no controle de todas as coisas. Razão pela qual, se o Eterno quisesse, o Eterno poderia destruir Hassatan, Satanás, imediatamente. Então, Hassatan, ele não está lutando contra o Eterno, pois o Eterno é soberano e poderia destruí-lo imediatamente. Hassatan, ele também foi criado pelo Eterno. Satanás foi criado pelo Eterno e tanto o mal quanto Hassatan, Satanás, servem a propósitos mais elevados do Eterno que nós iremos estudar. Na verdade, você pode ler o livro de Iov, de Jó. Hassatan, ele se apresenta diante do Eterno como seu servo. Hassatan, ele não luta contra o Eterno, ele é subserviente, ele é subalterno, é um servo do Eterno. Na verdade, existe um confronto não entre Hassatan e o Eterno, mas sim entre Hassatan e o homem. Hassatan, ele
tenta o homem, ele quer fazer com que o homem peque e viole a vontade do Eterno prescrita na Torá. Então o Hassatan, ele não luta contra o Eterno, e sim contra o homem, tentando tragar, seduzir, levar o homem ao pecado. E aí eu retorno à pergunta inicial. Se o Eterno é 100% bom, por que o Eterno criou o mal? E nós vamos analisar a literatura de Am Yisrael. Bem, o Zohar, ele explica a existência do mal por uma parábola. Prescreve o Zohar, por meio desta parábola, que um dia um rei decidiu testar o seu filho para ver se o seu filho era digno de herdar o trono. Então o rei pediu ao filho que se afastasse de todas as mulheres dissolutas, devassas, promíscuas. Seu filho se afastasse dessas mulheres e seu filho deveria se manter virtuoso. Então, diz o Zohar que um rei, ele tem um filho, o príncipe, e ele quer saber se o filho dele tem idoneidade moral ou não. Então o rei ordena ao filho para se afastar de todas as mulheres promíscuas e o filho aceita o conselho do pai. O filho diz que ele vai manter a virtude. E aí o que faz o rei? Diz esta parábola que o rei, ele contratou os serviços de uma mulher para tentar o seu filho. O rei contratou uma mulher para seduzir o seu filho de todas as formas possíveis e imagináveis. E então o Zohar faz a seguinte pergunta: esta mulher também não será uma fiel serva do rei? Esta é a pergunta do Zohar. O que essa parábola quer ensinar? Essa parábola quer dizer o seguinte, que o rei, ele fez um trato com seu filho, que seu filho não poderia sair com nenhuma mulher promíscua, o filho aceitou, mas o rei contrata uma mulher, que deveria ser uma mulher bonita, atraente, sedutora, para a mulher tentar seduzir o seu filho. E vejam, o Zohar pergunta, essa mulher, ela é ou não é uma serva do rei? Porque o Zohar quer nos ensinar que tanto o mal quanto o Hassatan, quanto Satanás e os Shedim, os demônios, todos eles, na verdade, são servos do rei. Nesta parábola, o rei, quem é o rei? O rei é o Eterno. O filho do rei, quem é? O filho do rei somos todos nós. E essa mulher que foi contratada para seduzir o filho, ou seja, para seduzir a todos nós, seria Hassatan, Satanás, seria o mal ou o Shedim, os demônios. Então, tal como o rei contrata uma mulher para testar e provar o seu filho, da mesma maneira, o Eterno criou o mal, criou o Hassatan, criou o Shedim, criou os demônios para nos testar, para verificar se nós seríamos fiéis ou não ao Eterno. Então, o objetivo do mal é exatamente este. O objetivo do mal é o de nos testar e assim permitir que nós tenhamos o livre-arbítrio. Sem a existência do mal, nós não teríamos outra alternativa a não ser fazer o bem. E, por conseguinte, não haveria virtude no bem que nós fazemos. Então, isso é óbvio. Se não existisse o mal, se você conseguisse fazer apenas o que é bom, se houvesse apenas o caminho da bondade,
você não teria liberdade de escolha. Você não teria livre-arbítrio. Você seria um robô automatizado a apenas fazer o que é bom. Então, para que não seja destruída a sua liberdade de escolha, o seu livre-arbítrio, o Eterno cria o mal. Ele cria dois caminhos e te dá a liberdade de escolher qual caminho você quer seguir. O Eterno, ele nos concedeu o livre-arbítrio, mas o Eterno quer que nós façamos o bem, porque assim nós o desejamos. Então, por mais que o Eterno tenha criado o mal, no fundo, o desejo do Eterno é que nós venhamos a fazer apenas o bem. E na parábola do Zohar, que eu acabei de narrar, o príncipe, ele percebeu que a mulher foi contratada por seu pai para enganá-lo. E quando o príncipe descobriu que aquilo ali era um truque, era um engodo, então aquela mulher deixou de representar uma ameaça para o príncipe. Então isso é uma lição muito profunda. O príncipe, ele estava sendo tentado por aquela mulher sedutora. Quando o príncipe descobre que aquilo ali é um truque, ele não cai na trama. Ele rejeita aquela mulher porque ele sabia que aquilo ali era para capturá-lo no pecado. Então o Zohar, ele quer nos ensinar a seguinte lição. Muitas vezes a tentação irá se apresentar diante de nós. Mas a tentação, ela vai se apresentar como se fosse algo bom. A tentação, ela vai se apresentar de uma forma disfarçada. Por quê? Porque falando até uma linguagem popular, mas que você vai entender, se Hassatan, se Satanás, ele se apresentar para você de uma forma horrível, você obviamente irá desprezá-lo. A tentação também é assim. A tentação, ela não se apresenta de uma maneira feia. A tentação se apresenta de uma maneira bela, de uma maneira agradável. Vide o fruto que o Eterno proibiu que o homem e a mulher comessem do fruto da árvore do conhecimento. E o Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, fala que aquele fruto ele era agradável, ele era vistoso, ou seja, parecia que o fruto era muito gostoso, o fruto era belo. Então, o ser humano ele é capturado pelos olhos, ele é capturado por aquilo que parece ser. Repetindo, a tentação ela virá para você de uma forma disfarçada. Porém, tal como na parábola, o príncipe descobriu que aquilo ali era um engodo. Então, quando você descobre que aquilo que vem para a sua vida, aquilo ali vem para te levar ao pecado, quando você tem esse discernimento, então você abandona, você não comete aquele pecado, porque você sabe que aquilo ali é um teste, é uma prova do Eterno para a sua vida. E é por isso que o Rabino Baal Shem Tov, ele, ao comentar essa passagem do Zohar, ele diz: não sucumba ao mal, trate de superá-lo. Então, Baal Shem Tov, ele nos ensina que o mal ele existe e o mal ele vai se apresentar em nossas vidas. O pecado e a tentação baterão à nossa porta. Entretanto, nós temos o poder para superar o mal. E Baal Shem Tov,
ele explica que se o mal é um servo fiel do rei, então nós devemos ser igualmente fiéis. Se o mal faz a vontade do Eterno, nós devemos fazer a vontade do Eterno tão bem quanto. Eu acrescento, na verdade, nós temos que fazer até mais, não é? Então, se o mal ele serve aos propósitos do Eterno, nós também poderemos servir ao Eterno como rejeitando o mal. E é uma história também muito interessante. Há pessoas que dizem que nós judeus somos carrancudos, etc. Mas a literatura rabínica, muitas vezes, ela tem um humor muito grande. São contos que chegam até a ser engraçados, mas tem uma mensagem espiritual por trás. E uma história que eu acho muito interessante, até chega a ser jocosa, mas tem um fundo espiritual muito grande por trás. É um conto, uma história que supostamente aconteceu com o rabino Israel Meir HaKohen, mais conhecido como Hafetz Haim. E essa história diz o seguinte, que havia uma manhã muito fria no inverno. Eu creio que deveria estar nevando, né? Então imagine um inverno com neve. E de manhã cedo, o rabino Hafetz Haim, ele se levantou para fazer as suas orações, para fazer o shacharit, as orações na parte da manhã. E quando ele ia começar a orar, o impulso do mal, a Yetzer Hará, chegou para ele. O impulso do mal fez a seguinte pergunta para o rabino: como você pode acordar tão cedo? Você já é um velho e está muito frio lá fora para você orar. E aí o Hafetz Haim, ele responde para a inclinação para o mal: ora, você é ainda muito mais velho do que eu e também está de pé antes que eu acordasse. Então, vejam, essa história é maravilhosa. Então, o que o rabino Hafetz Haim, ele quer ensinar o seguinte: a inclinação para o mal falou para ele, ora, está muito frio, está nevando, para que você vai acordar cedinho para orar? Você já está velho, você não precisa orar. E ele responde para a inclinação para o mal: ora, você é muito mais velho do que eu e já está aí de pé me tentando a essa hora da manhã. Então, isso acontece também com Hassatan, com Satanás. Satanás, ele existe há milênios e milênios, desde a eternidade passada. Então, Hassatan, ele é especialista em nos tentar. Então nós não podemos esmorecer, nós devemos manter uma vida de tefilot, de orações, uma vida de kedushá, de santidade, e orar ao Eterno para Ele nos dar forças para que nós venhamos a vencer o mal. Isso é muito importante. Então, um ponto também que merece destaque é que o objetivo do Eterno na criação é fazer apenas o bem. E o único motivo da existência do mal é aumentar a bondade do mundo. Como? Ora, nós temos dois caminhos e nós vamos optar pelo bem e iremos rejeitar o caminho do mal. Então, se uma pessoa alcança a consciência deste fato, ou seja, a consciência de que o objetivo dela é aumentar a bondade no mundo, então, se você tem consciência disso, as forças do mal não terão nenhum poder sobre você. Logo, o mal existe, mas ele, na verdade, o Eterno não quer o mal, ele quer que nós venhamos aumentar a bondade no mundo. E é por isso que o rabino Akiva, ele nos ensinou: tudo que o misericordioso faz,
é para o bem. Então, tudo que o Eterno faz tem um propósito de algo bondoso. O Eterno não deseja o mal para ninguém e muito menos deseja que nós venhamos a fracassar. O Eterno coloca as tentações em nossas vidas, mas nós temos o poder para rejeitar o mal. E prosseguindo, o livro Tânia, que é um livro fundamental da Hassidut, ele explica muito bem esse tema com base em Bereshit Perek Bet Pasuk Zain, o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, e o texto em hebraico diz o seguinte: Vaitzer Adonai Elohim et Ha'adam. A tradução é: e o Eterno Elohim formou o homem. E quando diz que o Eterno formou o homem, está a palavra Vaitzer. E o que é interessante que em Vaitzer aparece na Torá 2 vezes a letra Yud, em Vaitzer. Então aparece 2 vezes a letra Yud, e os sábios do nosso povo declaram que o Yud duplo nesta palavra Vaitzer, o Yud duplo nos ensina que o homem foi criado com 2 Yetzarim, com 2 inclinações. Só para vocês entenderem, na palavra Vaitzer aparece 2 vezes a letra Yud. E a letra Yud forma a palavra Yetzer ou Yetzarim, no plural, que são as inclinações do homem. Então, os rabinos explicam que há 2 vezes a letra Yud para demonstrar que o homem tem 2 Yetzarim, 2 inclinações. A inclinação para o bem, o Yetzer Hatov, e a inclinação para o mal, Yetzer Hará. Então, nós fomos criados com 2 inclinações, a inclinação para o bem e a inclinação para o mal, mas nós temos o dever de subjugar a nossa inclinação para o mal. E o Alter Rebbe, ele discute, ele diz, explica que existe uma guerra psíquica interior dentro do homem. Dentro do homem há uma luta entre a alma divina e a alma animalesca. E essas 2 almas, a alma divina representando o bem, Yetzer Hatov, e a alma animalesca representando o mal, Yetzer Hará. Então, o Alter Rebbe fala que dentro de nós temos uma alma divina e uma alma animalesca, e elas lutam entre si em termos de estratégias e técnicas, de boa e de má inclinação. Então, explica o Alter Rebbe que existe essa guerra e que nós devemos estudar os poderes e as habilidades do lado oposto, ou seja, da alma animalesca. Dizendo de outro modo, você tem que examinar a sua alma animalesca. Se existe uma guerra, vejam, você quer cumprir a vontade do Eterno, que está na Torá. Então você quer dar ênfase à sua alma divina. Mas a alma animalesca dentro de você quer praticar o mal. Então, para você vencer essa guerra, para você vencer este inimigo, você tem que conhecer as estratégias do seu inimigo. Você tem que estudar os poderes e as habilidades da alma animalesca. Você tem que estudar o que de ruim existe dentro de você. Você tem que refletir. Se você tem vaidade, se você tem orgulho, se você é materialista, se você é prepotente, se você é inclinado a praticar pecados no campo sexual, ou seja, você tem que examinar a sua alma, você tem que examinar tudo aquilo que há de ruim dentro de você, descobrir quais são essas estratégias do lado ruim e declarar uma guerra, realmente uma guerra contra a Yetzer Hará e vencê-la. Então,
Vejam, quando um país entra em guerra com outro, ele estuda o exército adversário, o exército inimigo. Da mesma razão, se você quer vencer as tentações, o pecado, se você quer vencer o mal que existe dentro de você, você tem que investigar o seu interior, você tem que meditar em sua vida, nos seus pecados, nas tentações. Repetindo, se você é orgulhoso, se você tem vaidade, se você é uma pessoa avarenta, se você não ama o próximo, se você comete pecado da língua, se você comete pecados sexuais, ou seja, tudo isso você tem que examinar para vencer esta guerra. Porque a alma animalesca, ela deve ser considerada por você como um inimigo astuto. Então, para entender bem a natureza desta alma, você tem que analisar todas as situações, como se você estivesse em um campo de batalha. E daí, quando você identifica tudo isso, você, obviamente, irá ser uma pessoa vitoriosa, conseguindo subjugar a sua inclinação para o mal. E o Alter Ebe, ele chega a explicar até uma coisa. Ele fala que, na realidade, até a alma animalesca, até ela também deseja o bem-estar do homem. Parece meio estranho. Está dizendo que até a inclinação para o mal deseja o seu bem. E aí você vai perguntar, ora, como assim? Como que a alma animalesca que tenta me seduzir, como ela quer o meu bem? A resposta para isso é a seguinte: existe o bem elevado e especial que o Eterno deseja conceder sobre nós. E isso só pode ser adquirido por nós depois que nós enfrentamos um desafio difícil sem sucumbir. Ou seja, o mal, ele se ergue dentro de nós, mas nós iremos enfrentar o mal e nós sairemos vitoriosos. Então, vejam, até o mal tem um propósito. O mal, ele serve para refinar a nossa alma, como eu disse anteriormente, para permitir o exercício do livre-arbítrio. O mal, ele vem nos tentar, ele vem nos seduzir para que nós pequemos. Todavia, nós teremos o poder para enfrentar o mal e nós iremos subjugar o mal e sairemos vitoriosos. E assim a nossa alma, a nossa Neshama, ela é aperfeiçoada, ela é refinada. Nós conseguimos nos elevar espiritualmente. Por isso, vários rabinos dizem que as tentações, muitos rabinos dizem o seguinte: se você é tentado muito, você não deve reclamar. Por quê? Porque quando você vence a tentação, o Eterno está te dando méritos. Você está ganhando méritos perante o Eterno. O Eterno, ele verifica que você é um servo fiel. Então, às vezes você está recebendo muitas e muitas tentações e você acha que aquilo ali é algo ruim, mas no fundo, aquilo ali é algo bom. Por quê? Porque quando você vence as tentações, o Eterno com certeza ele vai te honrar neste mundo e principalmente no Olam Rabá, principalmente no mundo vindouro. O Eterno vai te dar a tua porção, o teu galardão pela tua fidelidade. E eu gostaria de citar também um grande rabino que tratou desse tema no texto chamado Haigeret Harish. Cadê? Não, peraí, deixa eu... Achei aqui. É um grande rabino que versou sobre esse tema, e eu abri aqui no texto que eu tinha me perdido, mas eu já me achei.
E este rabino escreveu um texto chamado Haigeret Harishonah El HaKorintin Perek Yud Pasuk Yud Gimel. Eu estou me referindo ao grande rabino Shaul, conhecido como Paulo, e na sua carta, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 13. E o grande rabino Shaul Paulo, ele explica: Nisayon lo ba alechem elashel benei adam, aval neeman hu haelohim asher lo yaniach lachem lehit nasot yoter mima sheatem yeholim. Fazendo uma tradução literal, Shaul Paulo, ele está dizendo que a tentação que ela não vem a nós, a tentação, ela não vem a nós senão por uma origem humana. Ou seja, a tentação, ela vem dentro do homem. A tentação, ela faz parte da natureza humana. Ela surge dentro de você. Ainda que Hassatan, Satanás, ainda que os Shedim, que os demônios venham te tentar, mas, na verdade, a tentação, a Yetzirará, a inclinação para o mal, ela existe dentro de você. Então, Shaul Paulo, ele está explicando, não é, que a tentação, ela não vem até nós, senão, exceto por nós mesmos, ou seja, por uma origem humana. Aval, mais, prossegue ele, Neeman hu Elohim, porém o Eterno é fiel. E ele prossegue o texto dizendo que o Eterno, ele não irá permitir que a tentação seja maior do que as nossas forças. Então, a tentação, ela pode existir dentro de nós, porém a tentação nunca será maior do que as nossas forças. Ou seja, você sempre terá um poder para vencer a tentação. Isso que Shaul Paulo está explicando é o que nós acabamos de ver, porque eu citei o rabino Baal Shem Tov, eu citei também o Alter Rebbe, todos eles que são homens que vieram séculos e séculos e séculos depois de Shaul, todos eles estão trabalhando com um pensamento essencial da Hassidut. Shaul, ele trabalha tipicamente com um raciocínio racídico, no sentido de que nós temos o poder de vencer o mal, nós temos poder para enfrentar a Yetzirará, a inclinação para o mal, e nós temos a capacidade de sermos vitoriosos. E ele fala, não é, que Elohim é fiel. Então isso é muito importante. O Eterno é fiel e ele nunca vai permitir que uma tentação seja superior às suas forças. Dizendo de outro modo, sempre você terá o poder de dizer não para a tentação. Então, que nós possamos, que eu e você, que todos nós possamos ficar firmes com estas lições racídicas, no sentido de que nós temos poder para dizer não ao mal. Principalmente nós, Netzarim, nazarenos, nós que somos Talmidim, discípulos de Yeshua HaMashiach, porque o nosso Mashiach, ele nos dá uma força sobrenatural para nós destruirmos o mal, para que nós venhamos a pisar no mal que existe dentro de nós e nós venhamos a cumprir a vontade do Eterno. Então eu faço votos que eu e você, que todos nós sejamos vitoriosos nessa guerra contra Yetzirará, contra a inclinação para o mal,
e que o Eterno, que é fiel, ele com certeza nos dará força, que você possa vencer as tentações que se apresentam diante de você, que você possa vencer os pecados que tentam te seduzir, que você tenha discernimento espiritual para perceber que algumas situações vêm em tua vida disfarçadas, mas na verdade essas situações estão para te capturar, e você deve ter o discernimento para identificar que aquilo ali é um mal, que aquilo ali é uma tentação, e que você possa vencer tudo aquilo, que todos nós sejamos vitoriosos. Chame Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.